Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um momento de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E antes nós vamos ouvir o Asaf Borba com uma música que eu acho linda, Foi Graça. Ouça. Esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz: voltados para mim, apontando-nos como você irá, venceu e chegou aqui. E falarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça e mais, graça e mais. Deus viu que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça demais, graça demais. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graças a Deus. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias num texto por demais esclarecedor, continuando a nossa série As Parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Então hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. E nós vamos perceber que como esta parábola tem sido interpretada de forma equivocada. Então nós vamos ver qual é a teologia que está por trás desta parábola. Então você não vai querer perder. É uma parábola riquíssima, certo? Que nós temos feito, infelizmente,
apenas aplicações, que nós não temos procurado compreender qual é a real mensagem desta parábola, que geralmente a gente pensa que é socorrer o próximo. Então hoje nós vamos, com a graça de Deus, procurar entender qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo nesta parábola. Lucas 10, 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que a pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta feita pelo jovem rico: que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta soteriológica, de salvação. O que eu faço para herdar? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí começa a parábola. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou-o ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o mestre da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então disse: vai e procede tu de igual modo. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na tua presença neste dia, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a tua unção, pedindo que derrame sobre nós o teu amor, a tua bênção, a tua compaixão. Pai, em nome de Cristo Jesus, é que eu te peço que nos abençoe, que nos guarde, que nos livre do mal, que nos dê, ó Deus, da tua bênção, da tua unção e do teu poder. Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, esta é a parábola chamada do bom samaritano. Mas esta parábola tem uma
uma mensagem teológica profunda. Então Jesus está ensinando, qual é o contexto? Jesus está ensinando, e um mestre da lei, alguém que ensinava a lei, um professor, um moré, como chamavam os judeus, ou um didáscalos, como chamavam os gregos. Este homem é um mestre da lei, é alguém que está ali ouvindo a Jesus Cristo, e ele faz uma pergunta e diz o texto que é para pôr Jesus à prova. Então, ele levantou-se, como era costume, os mestres ensinavam sentados, e o povo geralmente sentava-se ao redor. E ele levantou-se e disse, mestre, então chamou Jesus de Rabi, que farei para herdar a vida eterna? Então, no contexto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, herdar era um termo usado para a salvação do judeu. Os judeus, por serem descendência de Abraão e do pacto e das alianças, iriam herdar no porvir a vida eterna. E havia uma discussão do que fazer. O que eu posso fazer? Então os rabis estavam discutindo, essa era uma discussão teológica muito séria nos dias de Jesus, entre os rabis, entre os mestres de Israel. O que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, já que ele falou, Jesus podia estabelecer uma série de regras, mas Jesus devolveu a bola para ele. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Porque esta é uma parábola que a gente chama de parábola com contexto. Ou seja, é uma parábola que tem um local no tempo e no espaço, e que a gente sabe o que a ocasionou, o que deixa mais fácil a compreensão do texto. Mas muitas vezes nós tiramos um texto do seu contexto. Então Jesus chega para ele e diz o seguinte, o que está escrito na lei? Como o interpretas? Ou seja, Jesus está perguntando a ele, olha, me diga uma coisa, das discussões teológicas sobre o que fazer para herdar a vida eterna, o que a lei ensina e como você interpreta isso? Você é professor, você é um mestre. Então, qual é a mensagem corrente? Então o homem deu a opinião ortodoxa. Certo? A isto respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que acontece? Nos dias de Jesus, havia os 10 mandamentos, o decálogo. E os 10 mandamentos eram assim, tinha 2 tábuas. A primeira tábua, ela tinha 4 mandamentos. E falava da relação entre o homem e Deus. E a segunda tábua tinha 6 mandamentos e falava da relação entre o homem e o próximo. E aí, nas discussões, eles resumiram, porque um mandamento está em Êxodo, amarás o Senhor teu Deus, em Deuteronômio, e o outro, amarás o próximo, está em Levítico 19.
Então, o que acontece? Foi resumido as duas tábuas da lei em amar a Deus e amar o próximo. Então Jesus disse, parabéns. De resposta, o senhor está bem. Então vocês acham que é por aí o caminho, certo? Então tem que amar a Deus e amar ao próximo. Então, ortodoxamente, ou seja, sua doutrina, sua teologia até aqui está correta, que é a ortodoxia, é a doutrina correta. Aí Jesus disse, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então Jesus diz, já que você acha que é só isso, é só amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, se você vai ganhar a vida eterna, então faça isso. E você viverá, ou você viverá eternamente. Aí agora diz, ele, porém, querendo justificar-se, certo? Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Porque era outra discussão. Então, o próximo, eles foram encolhendo quem é o meu próximo, para não cumprir o mandamento. Então, o que acontecia? Havia um grande debate sobre quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Então, entre os rabis existia um grande debate sobre quem é o meu próximo. Então, geralmente, a conclusão que eles chegavam é que o próximo era um religioso, um judeu religioso que cumprisse todos os preceitos da religião judaica. Então, este era o próximo. Um gentio, não. Então, o próximo era alguém da sua religião, um praticante, e esse merecia ajuda. Então, há alguns textos dos livros chamados apócrifos, eles vão nos mostrar como é que eles pensavam. Diziam, faça bem ao próximo, mas ao ímpio não ajude, não socorra. Se ele estiver morrendo, deixa-o. Então havia essa questão de o meu próximo. E aí, já que ele não pode perguntar quem é o meu Deus, porque Deus já era um ponto encerrado nas discussões, certo? Agora ele pergunta quem é o meu próximo. E aí Jesus vai, ao invés de Jesus responder ao meu próximo, é aquele que observa a Torá. Se Jesus tivesse dito isso, certo? Todo mundo ali teria aplaudido de pé. Mas Jesus vai fazer algo diferente. Jesus vai responder a essa questão teológica profunda que farei para herdar a vida eterna. Não perca isso de vista. Que farei para herdar a vida eterna. Esse é o tema aqui. Prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, se retiraram, deixando-o semi-morto. Então, na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, existem várias estrofes, mas o tempo aqui não nos permite falar. Vai acontecer 3 atos nesta. E Jerusalém ficava no alto do Monte Sião. Então subir e descer. Então preste bem atenção a esses verbos. Se alguém desce, significa que ele já veio do culto no templo.
Se alguém sobe, significa que ele ainda vai para o culto no templo. Então Jerusalém ficava no monte e lá embaixo, né, havia a cidade de Jericó. Era a cidade onde moravam os sacerdotes, porque os sacerdotes eram da classe alta. Mas antes vamos falar nesse homem que foi deixado semi-morto. Então, naquela estrada, era comum ter bandoleiros, salteadores, assaltantes. Então, os governos que tomavam conta ali, sempre que alguém chegava, Roma, por exemplo, varria os salteadores. Mas sempre eles apareciam. Então, fortalezas foram feitas para proteger as pessoas que passavam por ali. Mas Jesus, como é muito inteligente, sabendo do perigo dessa estrada, conta essa história. Então, o que acontece? Aquele homem, ele vem descendo de Jerusalém, então ele vai na direção de Jericó. Provavelmente aquele homem era rico. Porque em Jericó era onde, onde existiam as casas de veraneio, as casas maravilhosas, né? Onde os sacerdotes moravam, certo? Então diz o seguinte: aqueles salteadores roubaram, causaram-lhe muitos ferimentos e se retiraram deixando-o semi-morto. Então o que aconteceu? Um homem naquela época, ele era conhecido pela fala e, se não pudesse falar, pela roupa. Então o que acontece quando os ladrões levaram tudo que esse homem tinha e deixaram semi-morto, ou seja, morrendo, né? Possivelmente ele lutou, e deixaram morrendo. Então esse homem estava ali agonizando, dando os últimos suspiros, então ele não podia falar. Então ninguém podia identificá-lo pela fala. Segunda maneira de identificar alguém, então lembre, nós estamos primeiro interpretando, porque um dos grandes problemas nossos hoje é que a gente não interpreta a Escritura. Ele não podia ser identificado pela fala. Então a segunda maneira de se identificar alguém era pela roupa. Mas aquele homem fora deixado nu. Levaram tudo. Os bandidos levaram, provavelmente sua roupa era uma roupa cara. Então agora, aquele homem que estava ali não podia ser identificado. Porque ele não podia falar, porque estava à morte. E também não tinha uma roupa que o identificasse. Então ele agora é um perdido, que não pertence a ninguém, que ninguém sabe quem é um indigente. E ele está ali, ele vai morrer. E aí diz casualmente, por acaso, certo? Deixa eu... Então, por acaso, o que acontece? Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, me vendo, passou de largo. Por que o sacerdote passou de largo? Certo? Diz assim, casualmente descia um sacerdote. Então, se ele descia, os sacerdotes passavam 2 semanas, né, dirigindo a adoração no templo. Então ele já tinha terminado e ele estava voltando para casa. E por que esse sacerdote passou por longe? Porque geralmente a gente vai muito na superficialidade. Por que esse homem passou por longe? Em primeiro lugar,
Um sacerdote, ele não podia contaminar-se. Então ele vem, descendo, ele vai para sua casa, ele já terminou o trabalho dele no templo. Então ele vai para a sua casa, ele está indo para a sua casa, e aí ele passa e ele pensa, e se esse homem estiver morto? Porque se aquele homem estiver morto, ou fosse um estrangeiro, já que ninguém podia identificá-lo, né? Então o sacerdote, se ele tocasse naquele homem, ou se ele se aproximasse daquele homem, ele ficaria impuro. Então ele perderia todos os dízimos, porque os levitas pagavam aos sacerdotes o dízimo dos dízimos. Então os sacerdotes pertenciam à seita dos saduceus. Os sacerdotes eram da classe nobre, por isso eles moravam lá em Jericó, nas melhores casas de Israel, certo? E provavelmente, que aqui é uma das coisas muito importantes na interpretação, é que ele vem montado, porque ninguém que tinha dinheiro naquela época fazia aquele percurso a pé. Aquilo era coisa para pobre, para gente que não faz a teologia da prosperidade. Mas os sacerdotes daquela época, como eles eram ricos, porque eles recebiam o dinheiro, então eles vinham a cavalo, eles vinham montados. Isso era um sinal de que eles tinham dinheiro. Então ele podia socorrer, podia parar. Porque se ele viesse a pé, ele fosse pobre, ele viesse a pé, ele podia dizer, não, o que eu posso fazer? Não posso colocar esse cidadão em cima de um animal e levá-lo para socorrê-lo. Mas o que ele pensa? Ele sabia o seguinte, se eu chegar perto, eu vou me tornar impuro. E sendo impuro, eu perco muito dinheiro. Eu não posso oficiar no templo, e eu não posso receber os dízimos, eu não posso receber salário, então todo mundo vai ficar contra mim. Minha mulher vai ficar contra mim, então todo mundo vai perder. Então eu tenho que voltar para o templo. Se eu chegar perto desse homem, eu vou ficar impuro, eu vou voltar para o templo. Isso vai custar, além de perder, eu vou ter que pagar. Porque eu vou ter que oferecer uma novilha para a minha purificação. Eu vou passar vergonha, porque eu vou ter que ficar lá com os impuros até a minha purificação. Então eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, eu vou perder credibilidade. A minha mulher vai dizer: o que você foi fazer? Para que você foi socorrer? Porque os sacerdotes daquela época casavam. A Bíblia é um livro diferente, sabe? Quando a gente começa a ler a Bíblia e comparar com as religiões, sejam elas orientais, ocidentais, quando a gente começa, a gente não, antes de ler a Bíblia, antes de começar a ler a Bíblia com responsabilidade, com cuidado, com amor, quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber que há um abismo entre o que a Escritura ensina e o que as religiões ensinam. E o que os religiosos ensinam. Entre a orientação de Jesus Cristo, entre o que o Senhor Jesus ensinou e o que está sendo ensinado hoje nos púlpitos e nos templos religiosos. Então o que acontece? Nunca perca a fonte aqui, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Então aquele sacerdote, ele só tinha a perder, ele não estava disposto a ficar impuro, a perder o dízimo dos dízimos,
muito dinheiro. Ele não está disposto a ser criticado pela esposa, pelos servos que ele provavelmente tinha, de ter que voltar para o templo e os outros sacerdotes fazerem a sua purificação e ele ter que comprar uma novilha, era muito dinheiro, voltar, ficar lá mais ou menos uma semana. Então tinha muita coisa envolvida do povo dizer que agora ele é um homem impuro, ele ser declarado impuro, então ele não poderia oficiar, então ele estaria afastado das suas funções. Não? Tinha vergonha do povo dizendo: como é que você, um sacerdote que conhece a lei, vai se tornar impuro desse jeito para socorrer um homem que você não sabe nem quem é? Então quando ele pesa tudo isso, ele se afasta, passa para o outro lado da rua, muda de lado e vai embora. Diz não. E ainda por cima, porque a religião dele dizia o seguinte: ajude o seu próximo, mas o ímpio deixe-o morrer. Então ele acha que está agindo da maneira correta. Então ele vai, agora ele vai embora. Porque ele está com a certeza de que agiu de forma correta, não está disposto a se contaminar. E aí vem o levita. O levita era alguém mais pobre, talvez viesse a pé. Não tinha, desde aquela época tem a questão do escalão, de quem ganha mais e quem ganha menos. Né? Então sempre teve, sempre tem a hierarquia. Jesus é que vem e muda esse negócio de ponta cabeça. Ele diz: quem quiser ser o maior, seja o menor, e quem quiser mandar, seja servo. E ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus inverte tudo. Então quando você começa a ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, buscando entender, e você compara com o que está sendo ensinado por aí, você vai dizer assim: rapaz, tá longe, o negócio está feio. As pessoas erraram, e erraram muito. Né? Se desviaram da fé. Então o que acontece? Jesus agora chega e ele continua dizendo: né? O levita vem, provavelmente ele já viu o sacerdote passar, deve ter pensado as mesmas coisas: eu vou me tornar impuro. Mas o levita podia chegar perto, podia socorrer. Né? Ele se tornava imundo, mas não tinha tanto a perder. Mas ainda tinha que oferecer sacrifícios. Então, além de se tornar impuro, tinha que oferecer um sacrifício, tinha que ir lá no templo, comprar um animal, passar um tempo impuro. E vendo que o superior dele passou, então ele resolve não contrariar, dizer: olha, vai que o chefe aí imagina que eu estou duvidando da interpretação da escritura que ele fez. Então, nada mais correto do que seguir a interpretação do meu mestre. É assim que a gente faz hoje. O que vale é a interpretação do líder religioso, não é a interpretação de Jesus. Quem dita as normas não é mais Jesus, é o líder religioso. E isso faz tempo. Certo? Faz tempo. E o nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, mas chamar a mim e a você para uma reflexão do nosso cristianismo. Quem dita as regras? E aí passou de lá. Então ele disse: o homem deve saber o que está fazendo. Se ele fez isso, então eu vou pelo mesmo caminho. Passou de lá. Aí todo mundo espera que venha agora um judeu leigo. Jesus vem numa descendente, que vem um judeu leigo. Ninguém imagina o personagem que Jesus vai colocar, pessoal.
era o samaritano. O samaritano era odiado pelo judeu. Samaritano a Samaria era uma região que estava no centro de Israel, no meio de Israel, mas havia uma briga de centenas e centenas de anos. Esses samaritanos, esse pessoal do norte foram levados para a Síria e os assírios colocaram ali em Samaria gente de outros povos pagãos e eles se misturaram com os poucos israelitas que ficaram ali e surgiu uma raça mista, surgiu um povo mestiço, meio pagão, meio israelita, e esse povo era chamado de samaritano. Para piorar a situação, eles criaram uma religião rival. Eles fizeram um templo no Monte Gerizim. Eles tinham sacerdotes e eles fizeram uma cópia da Torá, da lei, da instrução. Então eles tinham seus próprios sacerdotes, suas próprias leis, então eles também eram religiosos e eles também estavam aguardando o Messias e eles também tinham seus sacerdotes, eles tinham sua religião, então não está se falando aqui de uma pessoa que é irreligiosa. Mas eles eram vistos pelos judeus como alguém impuro, odiado. Então chamar alguém de samaritano era um xingamento. Diz assim, não dizemos que ele tem demônio que é samaritano? Então quando eles queriam xingar alguém, chamavam de samaritano. Aí Jesus coloca como herói da história um odiado samaritano. Só Jesus. O Kenneth Keller, ele diz que ele passou 20 anos lá e nunca teve coragem de falar de um judeu para um árabe. Ele diz que não sabe como é que Jesus teve esta coragem de falar de alguém tão odiado e ainda colocá-lo como herói da história. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Então, quando os samaritanos viajavam, eles viajavam por fora das cidades para evitar a hostilidade, serem apedrejados, mortos, né? Então ninguém queria topar com um samaritano. Mas o samaritano vinha, provavelmente ele era um comerciante, ele vinha ali com os seus animais, jumentos, trazendo coisas, né? E ele ia de viagem. E é o seguinte, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Agora, o samaritano, está todo mundo ouvindo, o samaritano passou perto, compadeceu-se dele. E chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Óleo e vinho era a oferta de libação. Óleo e vinho era uma oferta de libação. Era a oferta sacrificial no templo. Então Jesus está dizendo, esse aqui está oferecendo um sacrifício vivo. Porque os judeus os rabis incentivavam as pessoas a oferecerem um sacrifício vivo. Então quando ele coloca o óleo e o vinho naquele homem, o povo da época está entendendo, rapaz, isso aí é sacrifício. Ninguém pode comprar esse tipo de coisa por aí, ninguém pode sair aplicando por aí. Isso aí é um sacrifício vivo. Então, nós aqui do Ocidente, a gente não entende. A gente fica pensando, ali era só para fazer a asepsia e a cicatrização. Mas naquela época, não. Naquela época, todos os ouvintes que estavam ali estavam associando, espera aí, isso aí é a oferta de libação. Então este homem está oferecendo um sacrifício vivo, colocando sobre o seu animal. Então agora Jesus diz que ele, provavelmente ele desceu do animal, e aí
naquela época você conhecia as pessoas, né, pelo lugar em que elas estavam. Então, se alguém estava em cima do animal, ele era o senhor. Se alguém estava embaixo, ele era o servo. Então aquele homem provavelmente desceu do seu animal, colocou aquele homem ferido sobre um dos animais e saiu puxando. Se coloca agora como servo. Se coloca agora como servo. Então agora ele está fazendo tudo. Jesus está mostrando o que é amar a Deus e amar o próximo na prática. Certo? Sem ter que dizer, olha, esse mandamento, aquele mandamento, pise no quadrado. Jesus está dizendo, a relação com Deus é algo que vai para além de normas, preceitos religiosos. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão vendo? Ele passou óleo, ele se aproximou, ele não teve medo de se tornar impuro, ele não teve medo de chegar perto, e ele oferece um sacrifício, porque ele tendo a Torá, a cópia da Torá, chamado Pentateuco Samaritano, ele também sabia disso, mas ele agora coloca o amor ao próximo acima de tudo, e o amor a Deus, que o Senhor respondeu, doutor da lei, e o doutor da lei está lhe ouvindo, e já está compreendendo mais do que nós, e colocando sobre o seu próprio animal, então agora ele desce, e agora todas as pessoas que vê dizem, o patrão vai em cima, e o escravo vai embaixo, puxando. Então aquele homem, agora imagine a imagem, um homem nu, sem lenço, sem documento, né? Sem ninguém saber quem ele era, um indigente, que não tinha, você não sabia se ele era pobre, se ele era rico, que língua ele falava, que tribo ele pertencia, se ele tinha dinheiro para pagar, se não tinha, era alguém que ninguém ia querer ajudar. Mas o samaritano começa aplicando óleo e vinho sobre ele. E aí colocam e levam-o para uma estalagem. Agora imagine, um homem com raiva, um homem odiado. Esse homem tem muita coragem. Porque como é que ele vai para uma estalagem, uma hospedaria de judeus, trazendo um judeu ferido? O povo ia pensar, rapaz, foi ele. Foi ele que quase mata esse homem aqui. E ele agora, como é que ele vai entrar numa cidade onde ele é odiado e ainda por cima trazendo alguém ferido? Mas ele tinha muita coragem, ele não pensou muito nisso. Certo? Que ele está arriscando a própria vida. E aí ele chega na estalagem e ele passa a noite cuidando daquele homem. E no dia seguinte ele pega, dá 2 denários, que era muito dinheiro. E diz, olha, cuida dele e o mais eu pagarei quando voltar. E aí o que acontece? Ele, porque naquela época o homem podia acordar, não ter dinheiro, então ficaria ali preso, como escravo. E aí ele tem o cuidado de dar dinheiro logo, para garantir que se o homem melhorar de repente, ele não fique preso para pagar a conta, não se torne um escravo para pagar a conta. Mas aí ele diz, olha, ele pensa, ele pode demorar mais tempo. Então eu vou me comprometer aqui, é o seguinte, eu vou passar meu cartão. Eu vou me comprometer de pagar a dívida. Se ele ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu te pagarei quando eu voltar. E naquela época, palavra, você honrava a sua palavra. Então, aquele homem, ele
podia ficar doente durante uma semana, 2, um mês, e aí contrair para aquele samaritano uma dívida impagável. Uma dívida que ele teria que ser escravo, ou até mesmo morrer, caso não pagasse a dívida. Então aquele homem está arriscando tudo por alguém que ele nunca nem viu, por alguém que ele não sabe quem é. Então ele podia voltar e o homem dizer, olha, você está devendo tanto. E ele dizer, não tenho dinheiro, então você vai ser meu escravo. Ah, mas eu não quero ser teu escravo, então vai morrer. Então aquele homem está arriscando perder a liberdade e perder a própria vida. A própria vida. E aí ele disse, eu te dou a minha palavra que eu pago tudo quando eu voltar. E foi. E aí Jesus diz, qual destes homens qual destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então, Jesus inverte as coisas. Jesus não diz quem é o meu próximo, mas de quem eu sou próximo. Jesus não diz quem é o meu próximo, mas eu é que tenho que ser o próximo de alguém. Aí Jesus diz, qual destes três parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? O homem tem tanto ódio e ele não fala de samaritano, certo? Ele não consegue pronunciar o nome. E olha a resposta dele. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então o homem não tem coragem nem sequer dizer o samaritano. Ele diz aquele, e aí você vai entender quando Deus diz, certo? Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Por quê? Onde é que está a chave aqui? Para entender esta parábola. Lembre-se que a pergunta é, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí a pergunta que resta agora para aquele homem, depois de Jesus contar esta parábola, e para todos os ouvintes, e para mim e para você, é quem? Quem se arriscaria como aquele homem? Quem pararia sua vida? Quem deitaria um sacrifício sobre alguém que você não sabia se era puro ou impuro? Quem incorreria no risco de ser amaldiçoado por Deus, por fazer uma coisa abominável aos olhos de Deus? De deitar azeite e óleo em alguém que você não sabe quem é. Quem arriscaria, quem trocaria de lugar e passaria por servo de alguém que nada tem, nem roupa? Quem, aí está todo mundo pensando, quem arriscaria sua vida por um desconhecido, indigente? Lembre-se, a pergunta lá é, que farei para herdar a vida eterna? Quem cuidaria de alguém que não conhecesse? Quem tiraria dinheiro do bolso, comprometendo sua viagem, porque podia dar e faltar para ele lá na frente,
Quem, ao invés do sacerdote que estava pensando em guardar, em não perder, quem abre o bolso para pagar uma hospedagem numa ótima estalagem para alguém que ele nunca viu e que talvez, se o visse, o xingaria, o apedrejaria e o maltrataria? Quem arriscar-se-ia a se tornar escravo e a pagar uma conta alta e nunca mais voltar para casa? Quem? A resposta era cada pessoa dizendo assim: eu não faria. O outro: eu não faria. O doutor da lei: tô fora. Ou seja, ninguém faria. Então, Jesus está dizendo com esta parábola que é impossível herdar o reino de Deus, fazer alguma coisa para herdar. Que é impossível ao homem que farei para herdar. Jesus está dizendo: olha, você agora compreendeu. Então só aquele samaritano pode fazer alguma coisa, e aquele samaritano é Jesus. Jesus é o único. Porque quando os discípulos chegaram e disseram: Senhor, então é impossível aos homens serem salvos. Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então Jesus, com esta parábola, está dizendo: olha, vocês estão discutindo em como, a teologia deles era essa, vocês estão discutindo em como fazer para herdar a vida eterna, como fazer para serem salvos. Eu vou mostrar uma coisa para vocês: vocês estão teologando de forma errada. A teologia de vocês está equivocada. Vocês não podem fazer nada para herdar a vida eterna. E aí ele conta essa história, e aí a pessoa diz: estou fora, estou fora, estou fora, estou fora. Aí, entendi, eu não posso fazer nada para herdar a vida eterna. Entendi. Então o objetivo das parábolas era esse, era que a pessoa dissesse: entendi. Então Jesus disse: o Senhor disse que era tão fácil, né? É amar a Deus e amar o próximo, então agora vá e faça. E o homem deve ter pensado: mas como? Quem faria? Quem faria isso? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo vê o ser humano, independente da língua, independente da roupa, independente da cor da pele, independente da religião. Só Jesus Cristo chega perto de um ser humano impuro, imundo, igual a mim e a você. Só Jesus Cristo desceu do céu, e Paulo diz: sendo rico se fez pobre. Só Jesus vem aqui como servo e vem para servir. Só Jesus está disposto a dar sem esperar receber. Só Jesus vai dar a sua própria vida. Ele não arriscou, Jesus deu a sua vida. Só Jesus se torna servo, o servo de Yahvé, o Eved de Yahvé, o servo de Deus. Jesus é esse servo, esse bom samaritano que vem e que faz o que nenhum religioso, seja ele judeu, samaritano, protestante, católico, bandista, qualquer que seja, budista, zoroastrista, kardecista, qualquer um não pode fazer. Com todo respeito às religiões aqui citadas, com todo carinho cristão, ninguém pode fazer. Mas Jesus é esse bom samaritano que não arriscou a vida, mas que deu a sua vida por nós.
Então Jesus está dizendo, olha, sabe qual é a verdadeira teologia? Sabe qual é a verdadeira ortodoxia? É que vocês não podem herdar a vida eterna. Vocês estão discutindo sobre algo que é impossível a vocês, que só é possível a Deus. Ele vai dar a mesma resposta ao jovem rico, que pensava fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, porque isso era a teologia dos dias de Jesus. Era a discussão, era o que cada rabino estava, como fazer a vida eterna. Então um dizia, obedeça a lei, o outro dizia, obedeça, o outro dizia, não toque nisso, não toque naquilo. Então cada um estipulou um monte de quadrado para que a pessoa fosse pisando. E aí Jesus chega e conta uma história que ninguém é capaz de cumprir, que ninguém faria. O grande problema nosso é que a gente pensa que alguém faria. O grande problema nosso é que a gente pensa que alguém faria. Que alguém incorreria no risco de estar blasfemando contra Deus. Foi isso que os judeus acusaram Jesus, de blasfêmia. E foi essa uma das causas de o matarem, porque acreditavam que ele estava blasfemando, então matando não tinha problema nenhum. Então o judeu não tinha remorso, porque achava que estava matando alguém que tinha insultado, blasfemado a Deus, e que merecia aquilo. Então não tinha ninguém chorando ali, com exceção dos discípulos, não tinha nenhum judeu, nenhuma pessoa da lei, nenhum soldado romano com pena do Messias, como a gente vê hoje nos filmes. Não tem ninguém chorando. Tinha todo mundo vendo assim, mais um bandido que vai morrer. É como dizem o povo hoje, bandido bom é bandido morto. Então o povo estava aplaudindo, vai, mata logo esse aí. Então Jesus estava se arriscando. Mas qual é a grande verdade dessa parábola? É que a salvação, o herdar a vida eterna, é impossível aos homens. E só é possível a Jesus Cristo. Jesus disse, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então, como aquele fariseu não fez a pergunta dos discípulos, como aquele mestre da lei foi embora, mas os discípulos, depois, quando o rapaz que nós vamos falar daquela parábola, quando o rapaz vai embora, os discípulos chegam e dizem, Senhor, se é assim, quem pode salvar-se? Se é desse jeito aí, se nem guardando a lei do jeito que essa turma aí guarda, a gente pode ser salvo? Aí Jesus disse, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então qual é o ensino teológico por trás dessa história? É que a salvação é impossível aos homens, mas possível a Deus, através do bom samaritano, que é Jesus Cristo. Então, você que está me ouvindo que não é cristão, você não pode se salvar. Você que é religioso, você não pode salvar. Não há nada que eu e você possamos fazer que garanta o reino de Deus e a vida eterna. Qualquer linha, tradição religiosa que for por esse caminho, por esse viés, está laborando num equívoco terrível. Qualquer pessoa que acha que pode fazer algo para agradar a Deus está incorrendo, e que mereça salvação, está incorrendo num erro terrível. E foi esse erro que Jesus quis nos mostrar, para que nós não o cometamos. Porque o que é impossível aos homens é impossível. E Jesus vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E nós vamos interpretar isso aí, essa parábola. Então Jesus disse, olha, assim como um camelo, ou na Índia, um elefante não passa pelo fundo de uma agulha, assim um homem não pode salvar-se a si mesmo.
O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Mas Jesus Cristo, sendo Deus em carne, veio, morreu na cruz, ofereceu o sacrifício para perdoar os nossos pecados, para que a gente possa ter o perdão de Deus. Então aquilo que era impossível, Deus tornou possível na pessoa obediente, no servo fiel, em Jesus Cristo, que desce da sua glória, se torna como um de nós e nos vê independente de cor, raça, língua ou religião, e se coloca como servo e sai socorrendo todas as pessoas, curando, libertando, né? Transformando, ensinando, e dá a sua vida em nosso lugar para nos salvar, para que crendo tenhamos a vida eterna que tanto desejamos. Então não somos nós que conseguimos, é dádiva de Deus através da pessoa de Jesus. Então não somos nós que subimos, é Deus que desce. É Deus que desce a nossa busca. É Jesus que diz, olha, sendo rico, me fez pobre, para que pela minha pobreza vos tornasseis ricos. Então, moral da parábola, salvação é impossível a mim e a você, mas é possível a Jesus Cristo. Então o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. E se você não é cristão, fala com Jesus Cristo agora. Diga para ele, Senhor, eu também ia por esse caminho. Eu também participo da discussão mundial, interreligiosa, de o que fazer para chegar a ti. Mas hoje eu descobri, como aquele mestre da lei descobriu, que é impossível que alguém tenha aquela disposição daquele samaritano, sabendo de tudo o que estava ali em jogo. Porque quem não sabe de tudo que estava ali em jogo pode até achar que é possível. Então, o único capaz que fez tudo aquilo por mim e por você foi Jesus Cristo. Então, peça a Ele que o perdoe, que o salve, que transforme a sua vida. Só Ele pode salvar a sua vida. Então, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, converse com Ele e o receba como seu Salvador. E se você é um cristão, mas está ainda tentando se salvar, se você ainda não compreendeu, ao invés de tentar se salvar, deixe Jesus fazer a obra, porque nós somos salvos pela fé naquilo que Ele fez por nós. Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Fique com Deus e amanhã, se Deus assim nos permitir, mais um estudo das parábolas de Jesus. Então espero que você tenha entendido, espero que você compreenda e espero que você reflita, porque o objetivo aqui é nos trazer a reflexão, é dizer, espera aí, pastor Gilberto, ele não inventou nada, ele simplesmente expôs as Escrituras, e aí agora eu comparo com o que eu tenho aprendido todos esses anos, com o que eu tenho feito, com o que tem sido ensinado, com o que eu aprendo na minha religião, com o que eu penso, e eu vou ver se eu, não o outro, que nós não estamos aqui para olhar para a vida do outro, nem para criticar a vida do outro, mas o objetivo desse estudo é fazer com que a gente repense, releia o nosso cristianismo e ver assim, será que eu não estou tentando me salvar? Será que eu não estou numa discussão que não vai levar a nada? Será que a minha teologia está correta?
Porque querendo ou não, gostando ou não, todo mundo tem teologia. Porque crença acerca de Deus. Então, o que acontece? Jesus disse, é impossível a você. Você não pode se salvar. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Jesus estava dizendo, se entre você se salvar, ganhar sua salvação, porque tem um monte de gente no meio do cristianismo que está dizendo, eu estou pagando o preço. Se você está pagando o preço, o que Jesus fez? Por favor, me responda. Se você paga o preço, então o que Jesus fez? Quem paga o quê? Certo? Então nós temos que comparar e examinar. E esse é o objetivo. Não é com a sua vida, é comigo. Sou eu que estou olhando aqui e vendo como é que está o meu cristianismo e como está o cristianismo que eu vejo. Como está a interpretação bíblica. Porque muita gente não dá valor à interpretação bíblica. Muita gente acha que basta ser sincero. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a plena consciência. Eu não posso me salvar. Então, eu preciso de um Salvador. Que farei para herdar a vida eterna? Nada. 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 Jesus já fez o que era impossível a mim e a você, ele fez. Portanto, eu posso chegar a ele e pedir a vida eterna, e pedir o perdão dos meus pecados, e pedir a salvação, e pedir que ele transforme a minha vida para que eu seja segundo, e que eu possa dizer para ele, Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não posso me salvar, mas tu pode me salvar, então eu quero te convidar para ser o meu Salvador. Então você que não é cristão, convide a Jesus Cristo para ser o teu Salvador. Deus abençoe, fique com Jesus, certo? Deus abençoe sua vida. Aos alunos do CETAD, certo? Quarta-feira haverá aula. Grego, você não pode perder. E já há uma aula do alfabeto grego no nosso canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus.